Olá, salve, salve nação rubro-negra! Está começando mais um programa do Mister Mengão, o seu telejornal de notícias do Flamengo. Vitor Pereira surpreende em primeira semana de trabalho e toma atitude repentina. Boca Júnior faz proposta tentadora para manter goleiro Agustín Rossi. Cidade do Exterior entra na briga para sediar a Supercopa do Brasil. Pela saco bundão, Carlos Alberto fica louco depois da caneta do Arrascaeta e ameaça flamenguista. Essas e outras você confere agora. Fica comigo até o final, porque aqui tem muito mais Flamengo pra você. A CBF não decidiu aonde vai ser a Supercopa do Brasil, que vai acontecer no dia 28 de janeiro entre Flamengo e Palmeiras. 3 cidades do país estão no páreo. Recife, que tem a resistência aí dos torcedores locais, principalmente do esporte, que ameaçam boicotar o jogo, não deixando as pessoas chegarem ao local da partida. Brasília, sede das edições de 2020 e 2021, que inclusive ofereceu 6 milhões pela partida, e Salvador, que é a favorita para o jogo acontecer, segundo dizem as más línguas. A Arábia Saudita também surgiu como interessada, mas no momento está descartada pela CBF. Agora, correndo por fora, surgiu como candidata a cidade Orlando, na Flórida, onde fica a sede da Disneylândia nos Estados Unidos. Orlando conta com muitos brasileiros e seria uma alternativa para internacionalizar as marcas de Flamengo e Palmeiras. Em 2018, o Orgulho da Nação fez um amistoso contra o Orlando Magic. O ginásio da franquia da NBA recebeu muitos fãs do Mengão que deram um show nas arquibancadas e impressionaram os norte-americanos. A CBF convocou os presidentes do Flamengo e do Palmeiras para uma reunião aí nessa próxima segunda-feira para definir já o local. O presidente Edinaldo Rodrigues solicitou que essa reunião ela fosse presencial, o que dá indícios de que o local já foi definido. Vale lembrar que a Supercopa do Brasil reúne os campeões da Copa do Brasil e do Campeonato Brasileiro do ano anterior, e desde a retomada da competição em 2020, o Flamengo participou de 3 decisões e ficou com 2 taças da competição. No ano passado, em Cuiabá, o Mengão foi vice para o Atlético Mineiro, perdendo infelizmente nos pênaltis. Como tinha contrato com o Corinthians até 31 de dezembro, o Vitor Pereira se apresentou ao Flamengo uma semana depois do restante do elenco, que iniciou os trabalhos no último dia 26. Nessa primeira semana de convívio, o português ele surpreendeu positivamente o plantel. Vitor praticamente não utilizou toda a extensão dos campos do Ninho do Urubu. Ele optou por encurtar o espaço com altíssima intensidade, muita cobrança e com treinamentos táticos, já começando a mostrar o que quer do time para 2023. O Vitor Pereira e a sua comissão técnica pessoal chamou bastante atenção pela altíssima intensidade cobrada durante as atividades. Não à toa, os trabalhos tiveram muita disputa de bola e gritaria do elenco, com os próprios jogadores sempre exigindo muito mais um do outro. O foco do português nessa primeira semana foram os trabalhos em campos reduzidos, como dito já anteriormente, mas sempre com ele orientando os jogadores e fazendo o desenho tático da equipe, e também ele treinou muito jogadas ensaiadas e de bola parada. Além dos treinos táticos e técnicos, a comissão do Vitor Pereira exigiu bastante do cardiorrespiratório do plantel. O grupo trabalhou a parte física em todos os dias da semana. Isso porque o foco do treinador é ter os atletas 100% para as decisões do Flamengo em janeiro e fevereiro, como a Supercopa do Brasil, a Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes. Meus amigos e minhas amigas, eu já tinha ouvido falar que o Vitor era linha dura e que cobra muito dos jogadores a intensidade em campo. E principalmente, ele ensaia muitas jogadas, para surpreender os adversários. Não foi à toa, que o Jorge Jesus e o presidente do Porto encheram a bola dele aqui no Brasil. Confesso para vocês que eu estou muito esperançoso de um ótimo trabalho dele com excelentes resultados para o nosso Mengão.
Tomara que eu esteja certo e que você, Vitor, faça todo o sucesso do mundo aqui no Mengão. O desentendimento entre o Arrascaeta e o Carlos Alberto continua dando o que falar. Depois do debochado ter dado aquela caneta no ex-jogador no Jogo das Estrelas, a web foi a loucura tirando o sarro do ex-jogador. Muito irritado e fora de si, com essa pilha, o Carlos Alberto chegou a exigir o troféu da Champions para se defender. E desde então ele começou a falar bastante do uruguaio. Ele chegou a dizer em entrevista aí para o podcast Mundo GV que entrou com a sola mesmo de propósito para acertar o Arrascaeta. Na mesma entrevista, inclusive, o comentarista voltou a falar mal do uruguaio e contestou o seu futebol. Olha lá! Vale lembrar que o Arrascaeta foi tido como o principal jogador atuando no Brasil nessa última temporada, ajudando o Flamengo a conquistar a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. Olha só o que o Sem Noção falou do Arrascaeta no podcast. Pela saco bundão, não aparece na minha frente não. Só respeito quem jogou na Europa. Ele joga em um time de milhões, eles têm a obrigação de ganhar todo ano. Eu quero ver ele ser protagonista no Botafogo ou no Vasco. No Cruzeiro, inclusive, ele era a reserva do Thiago Neves. O Carlos Alberto deu a entender que o Arrascaeta só rende em alto nível por jogar num time como o Flamengo, que vem fazendo altos investimentos nos últimos anos. Alguns torcedores ficaram revoltados e incrédulos com a declaração do Carlos Alberto. E pelo Twitter, houve quem chegou a citar inclusive Pelé. Aspas, só respeita quem jogou na Europa? Desrespeita Pelé então? Ganhei a Champions League, você foi reserva na maioria dos jogos. Mas diz que o Real Madrid, o maior ganhador da Champions, não ganharia a Série B no Brasil. O cara tem incríveis 5 gols pelo Porto e a sorte de um golzinho na final da Champions. O ressentimento do Casabé já virou folclore, disse lá um torcedor bem-humorado. Ô Arrascaeta debochado, meu filho, vai lá e pede desculpas pro cara pela caneta, senão ele vai ficar chorando aí a vida inteira e vai continuar enchendo o saco de todo mundo. Me ajuda aí, Arrascaeta, pelo amor de Deus, pede desculpa pro cara. Com contrato até 31 de janeiro de 2023, o meia Kaique David não deve seguir jogando no Flamengo o restante do ano. O jogador, que completa 20 anos no dia 22 de janeiro, foi informado que o Flamengo não pretende ampliar o vínculo e está liberado para voltar ao Nova Iguaçu, detentor dos seus direitos econômicos. Nas redes sociais, o garoto já se despediu do Flamengo. Essa aqui é uma excelente notícia. O Flamengo e o Mercado Livre eles chegaram a um acordo e renovaram a parceria por mais 2 temporadas. Com o novo vínculo, o Flamengo vai receber 20 milhões por ano para estampar a marca da empresa nas costas do manto sagrado. Maravilha! De acordo com o jornal O Dia, o Flamengo aceitou a proposta do Vissel Kobe do Japão para vender o Hugo Souza. Porém, o goleiro não topou o oferecido e vai atrasando o desfecho da sua saída. Vale lembrar que o clube japonês ofereceu 1,5 milhão de dólares, cerca de 8 milhões de reais, por 50% dos direitos do goleiro. Com um vínculo de 3 temporadas, o Flamengo aceitou. O Vissel Kobe já informou ao Flamengo que não vai aumentar a proposta e que esse é o valor limite para ter o goleiro. Como já informado na semana passada, o ídolo Andrade ele sofreu um infarto no dia 29, durante aí uma confraternização na Gávea. O ex-jogador ele foi levado para o hospital, mas depois do susto fez questão de gravar um vídeo tranquilizando a nação. Andrade segue internado no hospital e exames apontaram uma pequena doença de base para o quadro que está sendo tratado. Ele está bem, mas em observação e ainda não tem previsão de alta. Então está me parecendo que não foi uma coisinha simples como noticiaram aí não. Força para você, Andrade, vai dar tudo certo, meu filho. Você vai se recuperar logo, logo. Na segunda rodada do Carioca, o Flamengo vai enfrentar o Madureira no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. A venda dos ingressos, ela começou em altos valores e chamaram muita atenção e renderam uma grande negativa dos torcedores na web.
duas das principais organizadas do Flamengo emitiram uma nota de repúdio devido ao preço altíssimo dos ingressos. Na nota, as torcidas tratam como total falta de respeito com os torcedores que amam o Flamengo e principalmente por ser um jogo de pouca relevância. A inteira custa R$ 400 com adicional de R$ 60 de taxa de compra. Já a meia custa R$ 200 com adicional de 30 de taxa de compra. Ô, diretoria do Flamengo, vocês enlouqueceram? Para com isso! A Copinha vai ter 2 classificados para a próxima fase nesse domingo. Pelo Grupo 5, o Flamengo joga contra o 15 de Jaú às 7h30 da noite, horário de Brasília, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú, São Paulo. As duas equipes têm chance de classificação. Com 4 pontos, o Flamengo joga apenas pelo empate para avançar. Já o 15 de Jaú, com 3, está em terceiro e avança sem precisar de outro resultado, com uma simples vitória. A partida terá transmissão do Sport TV. Eu quero aqui pedir desculpa porque ontem eu disse que o jogo seria no sábado. Inclusive eu mesmo fiquei lá procurando no Sport TV e estava lá o jogo do Vasco. Ah, para com isso. E aí, meu amigo, minha amiga, se você está gostando do programa, então manda a brasa no like para fortalecer o nosso canal. E se você ainda não é inscrito, aperta esse botãozão vermelho aqui embaixo, aperta o sininho aqui, pronto, simples assim. Valeu, muito obrigado. A novela Rossi, que parecia estar nos capítulos finais, ela ganhou mais uma cena nesse sábado. Apesar do acordo encaminhado com o Flamengo, o Boca Júnior enviou nova proposta de renovação para o goleiro, com ajustes solicitados pelo jogador. Agora está nas mãos dele a decisão de embarcar para o Brasil ou continuar em Buenos Aires. Os representantes da diretoria do Flamengo estão na Argentina para fechar com o jogador e também para bater um papo lá com o Quinteiro. A oferta da última hora do Boca Júnior deixaria Rossi com 45% dos direitos na sua mão e a cláusula de saída, que é de 18 milhões de dólares, 94 milhões na cotação atual, cairia para 5 milhões de euros, 26 milhões de reais. As informações foram divulgadas pelo portal argentino TIC Sports. Ontem, o Marcos Braz e o Bruno Spindel se reuniram com o staff do Agustín Rossi em Buenos Aires, na Argentina. O goleiro, por sua vez, está com a delegação do Boca Júnior em San Juan, onde vai enfrentar o Independiente da Argentina num jogo amistoso. O Rossi ele tem 27 anos e é jogador do Boca desde 2017. Ele já foi emprestado 2 vezes, uma para o Antofagasta da China e outra para o Lanús da própria Argentina. Tá vendo só? Olha aí. O meu medo em liberar o Hugo Neneca, que eu sei que não é lá essas coisas, mas tem experiência de jogos internacionais, vamos combinar, é não conseguir trazer o goleiro Rossi, Não vai dar tempo, tem aí o Mundial estourando aí, a Recopa, tem um monte de coisa aí. Os caras do Boca fizeram uma proposta tentadora para ele ficar lá e agora está nas mãos dele aceitar ou não. O garoto Matheus Cunha é um ótimo goleiro, eu sei disso. Mas é muito jovem e inexperiente. Ele tem que ganhar mais rodagem, E caso o Flamengo precise que ele entre, para substituir o Santos, seria um risco enorme para o Flamengo e também para ele. E em caso de uma falha, por exemplo, que Deus não permita isso, a sua carreira estaria em risco. Vamos torcer que tudo corra bem aí e que o Rossi, o goleirão, enfim, venha para o Flamengo. Agora eu fiquei muito preocupado com essa aí, dessa proposta do Boca Juniors. Mas vamos ver se o Braz tem bala na agulha e traz o cara. Essa aqui é para a gente fechar. Manchete: Vitor Pereira toma atitude repentina visando a preparação para a Supercopa do Brasil e Mundial de Clubes. Pensando nas competições que tem pela frente, já no mês de janeiro, o técnico Vitor Pereira, ele pretende antecipar a estreia do time profissional na temporada de 2023. O primeiro compromisso do Flamengo vai ser na próxima quinta-feira, dia 12, contra o Audax, no Maracanã, pelo Campeonato Carioca, às 9h30 da noite. Anota aí. Para essa partida, o Flamengo vai a campo com um time alternativo e sob o comando do técnico do Sub-20, Mário Jorge. Vai passar na Band.
A estreia da equipe profissional, que estava prevista para acontecer somente na quarta rodada, deve ser antecipada para a segunda rodada do Cariocão. Maravilha! Pensando na preparação do elenco para os jogos da Supercopa do Brasil e do Mundial de Clubes, o treinador Vitor Pereira resolveu antecipar o primeiro compromisso aí da equipe principal para o jogo contra a Portuguesa no Maracanã, domingo, dia 15 de janeiro. A ideia do Vitor Pereira é dar ritmo e fazer aí alguns testes com o elenco principal ainda no Campeonato Carioca. Isso porque o português ele quer chegar na Supercopa e no Mundial de Clubes com o que tem de melhor à sua disposição e a equipe já muito mais e bem entrosada. Pessoal, muito boa essa ideia aí do Vitor Pereira de antecipar para a segunda rodada a volta do time principal. Eu já vinha pedindo isso aqui e que ele fizesse do Carioca, né, uma preparação para a Supercopa e para o Mundial. E as minhas vibrações, os meus pedidos parece que chegaram aos ouvidos do treinador. E ele vai fazer o que eu estava querendo. Valeu, vamos lá, garoto! Bom, por enquanto foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado das notícias do Mengão Queridão de hoje. Não esqueça de deixar aquele like maneiro, de comentar o vídeo e de compartilhar com seus amigos e parentes flamenguistas. Isso vai ajudar demais o nosso crescimento no YouTube. Um forte abraço para você que ficou comigo até aqui. Muito obrigado e até a próxima!